Na noite de núpcias, o milionário frio faz o impensável com a mendiga negra, que comprou aos 19. Era uma noite de gala, das mais brilhantes que a cidade já viu. Os convidados desfilavam em trajes de grife, a orquestra soava suave ao fundo. E Eduardo, o homem mais rico do país, estava prestes a se casar com Isabela, a herdeira de uma fortuna ainda maior. O opulento salão estava adornado com flores exóticas, cristais reluzentes e um cheiro sutil de perfume caro no ar. Mas ao lado da alegria e da celebração, uma sombra se escondia nas entrelinhas da festa. Eduardo sempre foi uma figura enigmática, cercado por segredos que ele mesmo guardava. Enquanto os brindeiros levantavam suas taças de champanhe, sua mente vagava para um passado que ele preferia esquecer. A imagem de Selma, uma jovem mendiga que ele havia comprado quando tinha apenas 19 anos, assombrava seus pensamentos como um eco distante, mas persistente. Com pele escura e olhos que carregavam a sabedoria de quem sofreu. E então, como se o destino o estivesse tratando com ironia, uma carta chegou às suas mãos. Uma carta amarelada, escrita à mão, deixada por Selma em seu antigo apartamento, um lugar que ele tinha abandonado para viver a vida que parecia perfeita. Ao abrir, as palavras saltaram de papel como chamas. Você não pode fugir do seu passado. O olhar dos convidados, agora fixo nele, pesava em sua alma. O que Selma poderia ter a dizer que mudaria tudo? Enquanto a orquestra tocava uma valsa suave, Eduardo se viu dividido entre o presente de glamour e o passado de dor. A cerimônia seguia seu curso, mas dentro dele um furacão se formava. Mereço isso? A pergunta ecoava em sua mente. As vozes ao seu redor soavam distantes. O coração batia acelerado. E as lembranças de Selma invadiram sua mente. Os sorrisos dela, mesmo nas condições mais difíceis. O jeito como ela olhava para ele, com uma mistura de desesperança e uma estranha confiança. Ele tinha a oportunidade de mudar o que havia feito. Ao se levantar repentinamente, Eduardo percebeu que estava na beira de algo imenso. Uma tempestade se aproximava. Preciso encontrá-la. Preciso ouvir o que Selma tem a dizer, gritou, quebrando a elegância do momento. Assim que as palavras saíram de sua boca, um silêncio profundo tomou conta do salão. Ele estava prestes a confrontar o que havia sido escondido por tanto tempo, revelando não apenas sua dor, mas tudo o que havia sustentado sua fortuna, e talvez seu futuro. Agora, uma única questão pairava no ar. Até onde ele iria para buscar a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algore. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo se levantou, o olhar fixo em Isabela, que, confusa, tentava entender o que estava acontecendo. A sala, antes tão vibrante, agora parecia um campo de tensão, como se todos estivessem esperando uma explosão. Mas a explosão que se seguiu não foi a que ele imaginava. Um grito ecoou do fundo da sala. Eduardo, não pode fazer isso. A voz era de Carla, uma amiga da família que há anos tentava alertar Eduardo sobre seu comportamento egocêntrico. Todos se viraram, chocados. Então, o que parecia ser uma simples celebração de amor, rapidamente se transformou em um palco de dramas não resolvidos. Você não pode se livrar dos seus pecados tão facilmente. Selma não é a única que sabe. Eu também sei, ela gritou, desesperada. O murmúrio na sala se intensificou. A tensão era palpável, e os olhares trocados entre os convidados revelavam confusão e curiosidade. O que Carla sabia? Que segredos estavam se desenrolando?
Justo nesse momento, Eduardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Do que você está falando, Carla? Sua voz tremia. Ele queria se afastar, queria correr, mas a cabeça girava. Imediatamente, as memórias dele e Selma invadiram sua mente com um novo peso, novos detalhes que ele havia apagado. Eu vi o que você fez, e você não é o único que pode mudar a história, Eduardo. Ela apontou para Isabela, que estava congelada, a máscara de beleza e riqueza agora se despedaçando. O brilho nos olhos de Isabela se transformou em um abismo de incerteza, enquanto os murmúrios da multidão se intensificavam. Foi então que uma figura familiar surgiu na porta do salão. Selma. Com seus cabelos desgrenhados e o olhar determinado, ela entrou, como uma tempestade de críticas e verdades. Eu não fui comprada, nunca fui. Eu sou uma opção, e você me fez acreditar que era tudo o que eu tinha. A sala explodiu em sussurros. Todos sabiam quem ela era, ou o que Eduardo disse sobre ela. A história estava sendo reescrita diante de seus olhos. O coração de Eduardo parou. Aquela era a mulher que ele tentou esquecer, mas que, paradoxalmente, sempre foi parte dele. Selma! Espere! Ele começou, mas as palavras falharam. O peso da verdade o sufocava. Selma avançou, sua figura emanando força. Você não entende a magnitude disso tudo. Ela virou-se para a multidão, que agora observava a cena como se fosse uma peça de teatro. Eduardo fez uma escolha. Ele me comprou não para salvar, mas para esconder. O impacto de suas palavras cortou o ar como uma lâmina. Cada sílaba era carregada de um doloroso peso, revelando uma rede complexa de enganadas e vítimas. Os olhos de Isabela se arregalaram. Ela olhou para Eduardo, buscando respostas que ele não podia oferecer. O que era um dia de celebração tornou-se um espetáculo de desgraça. As pessoas estavam divididas. Algumas se inclinavam para apoiar Eduardo, outras para condená-lo. Eduardo sentiu o olhar de todos sobre ele. O que mais Selma sabia? O que mais estava escondido? Uma verdade? Uma mentira? Talvez uma combinação de ambas. O que ele havia feito com Selma? Com Isabela? Com si mesmo? O tempo parecia parar enquanto ele encarava a tempestade que havia se formado ao seu redor. Uma última verdade, Selma gritou. Atraiu todos os olhares novamente. Se não for por mim, então faça isso por você mesmo. Você precisa enfrentar quem você realmente é. E com um movimento firme, virou-se e saiu, deixando Eduardo em um mar de perguntas e olhos apreensivos. A multidão estava em um frenesi. Isabela olhava, a expressão repleta de dor e desconfiança. Eduardo ficou paralisado. Selma havia lançado a bomba, mas a explosão ainda ecoava. O que ele faria agora? Ele enfrentaria a sua verdade? Ou continuaria a esconder-se atrás das aparências? Uma única pergunta pairava no ar, prestes a ser respondida. Até onde Eduardo iria para redimir seu passado? Eduardo permaneceu paralisado, sua mente um turbilhão. Selma havia entrado como um furacão, destronando seu castelo de ilusões. A sala estava cheia de murmúrios. As pessoas trocavam olhares curiosos e chocados. Isabela estava imóvel, enquanto os sentimentos de traição e confusão lutavam por espaço em seu coração. Eu não sabia que isso ia acontecer, sussurrou Eduardo, tentando entender a gravidade do momento. Carla, ainda furiosa, não se conteve. Agora você vê a verdade. Não pode correr para sua vida perfeita. Você destruiu vidas, Eduardo. Gritou apontando para ele, como se fosse um criminoso em julgamento. Mas o olhar de Selma, determinado e ferido, fez Eduardo sentir um nó na garganta. O que mais ela sabia? Cada palavra dela era uma acusação pontual. O silêncio tomou conta por alguns segundos, e naquele vácuo de tensão, um estrondo rompeu a atmosfera. A porta do salão se abriu mais uma vez, e todos viraram para ver uma nova figura, um homem alto e robusto. Selma. Espera.
Ele gritou. Era Marco, um antigo amigo da infância, alguém que havia crescido com Eduardo. Essa não é a verdade. Ele bradou, avançando em direção a Selma. A expressão de Eduardo se transformou. O que Marco estava fazendo ali? Não havia tempo para perguntas. Selma olhou horrorizada para Marco, mas ele estava decidido. Você não deve acreditar nele, Selma. Ele está te manipulando. A verdade é muito mais obscura. O silêncio se rompeu em murmúrios nervosos. O que ele sabia que ninguém mais sabia. O rosto de Selma estava pálido, e Eduardo não conseguiu parar a onda de perguntas que surgia em sua mente. Então, como se o céu tivesse desabado, Marco desenrolou um papel. Eu tenho isso. A prova da verdade que a gente nunca contou. Ele olhou profundamente nos olhos de Eduardo. A prova do que você realmente fez com Selma. Selma olhou rapidamente para Eduardo, a mistura de confusão e medo estampada em seu rosto. Eduardo desejava poder voltar no tempo, se esconder, mas a realidade se aproximava dele como um tsunami. Marco continuou. Eu vi a transação. O que você fez não foi apenas comprar uma vida, mas você estava envolvido em algo muito maior. Você não é apenas um bilionário. Você está no centro de um escândalo. Eu não podia deixar isso em paz. Com isso, ele estendeu o papel. Eduardo começou a suar frio. O que aquilo significava? O que mais poderia ser revelado? O ambiente estava fervendo. A atmosfera pesada com a tensão acumulada. Olhares desconfiados se voltaram para Eduardo. O murmúrio crescia como um eco distante. Era um julgamento público, e o peso da expectativa se tornava sufocante. Selma, ainda em estado de choque, finalmente perguntou, quase em um sussurro. O que você esconde, Eduardo? Era uma pergunta simples, mas naquele momento carregava um peso insuportável. A multidão aguardava a resposta, e Eduardo sentia que cada segundo que passava era como uma eternidade. Então ele viu, na frente dele, entre a multidão, uma mulher de vestido negro, com o rosto oculto sob um véu. Seu olhar fixo em Eduardo foi como um trovão em uma manhã ensolarada. Algo era familiar. A reação dela era de quem conhecia todos os segredos. Eduardo sentiu seu coração parar por um breve momento. E a mulher, com uma voz suave, murmurou: Eduardo, você não pode escapar do que realmente é. As palavras dela penetraram fundo, e tudo parecia desmoronar ao seu redor. O verdadeiro pânico o invadiu. Quem era aquela mulher? O salão estava em absoluto silêncio. Havia uma nova revelação no ar, uma nova camada de mistério se desdobrando. O que mais estava escondido sob a superfície? O passado não estava apenas batendo a porta, estava prestes a arrombar. Uma linha tinha sido cruzada, e agora Eduardo precisaria decidir se enfrentaria sua verdade ou continuaria a viver a mentira. A expectação pairava enquanto os olhos de todos se voltavam para ele, aguardando a batida final do seu testemunho. O que ele diria? Eduardo sentiu seu coração disparar enquanto encarava a mulher de vestido negro. O véu ocultava seu rosto, mas a sensação de que a figura era familiar o paralisou. Um misto de medo e expectativa pairava no ar. Selma, Marco, Isabela e todos os outros na sala pareciam esperar por suas palavras, como se o tempo tivesse parado. Quem é você? Eduardo conseguiu perguntar, sua voz falhando. Cada segundo que passava parecia carregar o peso de 1 milhão de segredos, todos prontos para serem revelados. A mulher se aproximou lentamente, e seus olhos brilharam sob o véu. Eduardo, você não se lembra de mim? De tudo o que fizemos juntos? A pergunta cortou o ar como uma faca, e um sussurro de confusão percorreu a multidão. Ele nunca a tinha visto, mas havia algo em seu tom que fazia reverberar memórias longínquas.
enterrada sob os escombros de sua vida de luxo e repleta de mentiras. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Selma, enquanto os olhares trocados entre as pessoas na sala tornavam-se cada vez mais intensos, carregados de expectativa. Eduardo, por favor, diga que você não está envolvido nisso. O silêncio se instalou enquanto Eduardo tentava se lembrar. Sua mente rodopiava, tentando conectar os pontos. O que você quer dizer com tudo isso? Ele perguntou novamente, mas a mulher permanecia em silêncio. Então, de repente, ela puxou o véu, revelando um rosto que Eduardo conhecia de uma época esquecida. Mas uma expressão estranha dominava suas feições. Eu sou Ana, sua irmã. Uma explosão do tipo que poderia ser ouvida a quilômetros de distância ressoou na sala. Eduardo, como se tivesse recebido um soco no estômago, sentiu a vida escorregar de suas mãos. Ele se lembrou de Ana, mas a imagem que construiu na sua mente era diferente. Ele achava que ela tinha desaparecido. A verdade, no entanto, era bem mais sombria. Você está mentindo! A negação foi a única reação que conseguiu. Mentindo? Como você pode dizer isso? Eu estive procurando por você, por anos! Ela gritou e o desespero em sua voz deixou todos em choque. Está tudo se desmoronando. Eduardo sentiu que as paredes do seu mundo seguro estavam desmoronando. Isabela, que havia estado em silêncio durante toda a cena, finalmente falou. O que você está dizendo? Eduardo, você tinha uma irmã e nunca me contou. Seus olhos estavam cheios de incredulidade. A dor da traição despedaçando a confiança que havia se construído. Mas Marco interveio. Eduardo, isso não acaba aqui. A verdade é que a sua fortuna está interligada a algo muito mais maligno do que você imagina. A sua família, eles estavam envolvidos em um crime. O murmúrio da multidão cresceu. O que mais estava escondido? Um crime? Que crime? A voz de Eduardo tremia. A cada palavra que saía de sua boca, sua vida parecia mais uma ilusão desmoronando. Era como se uma rede de mentiras finalmente estivesse se desdobrando à sua frente. Ana olhou diretamente para ele, a tensão na sala aumentando, e respondeu com uma calma que apenas amplificava a intensidade do momento. Eles estavam por trás de uma rede de tráfico. O mesmo que te fez me perder. Você se esqueceu, não é? Eu fui levada para proteger sua imagem. Mas você sempre foi parte dessa mentira, Eduardo. O chão sob os pés de todos parecia ter desaparecido. As revelações se empilhavam, e a sala era agora um campo de batalha emocional. Eduardo estava em choque. Ele olhou para Selma, que estava paralisada, seu próprio passado interrompido por uma verdade que não poderia mais ignorar. No meio do caos, a mulher vestida de negro, Ana, virou-se e olhou para Selma. Você não é a única que foi ferida, Selma. Todos nós éramos vítimas. Naquela afirmação estava uma nova camada de dor e feridas abertas. A sociedade e as aparências que Eduardo construiu agora eram insignificantes. O que mais estavam escondendo? Seria ele simplesmente uma peça em um jogo muito maior? As perguntas ecoavam dentro dele, e a multidão assistia atenta, sem saber o que viria a seguir. E antes que pudesse processar tudo, Ana girou-se novamente para Eduardo. A resposta que você buscava está mais próxima do que pensa. Você precisa decidir, enfrentar sua verdade ou continuar queimando no inferno das mentiras. Nesse instante, o ambiente esquentou, e Eduardo sentiu o peso de todas as decisões que tomou. Ele estava prestes a descobrir o fim do jogo, mas também o início do verdadeiro pesadelo. As luzes do salão começaram a piscar, e nesse momento de confusão, ele se perguntou: até onde estava disposto a ir para descobrir a verdade da sua própria história? Eduardo sentiu seu coração disparar enquanto encarava Ana. O pânico era palpável. Como ele não havia reconhecido a própria irmã, a sala estava em choque.
todos os olhares se voltando para ele, esperando suas palavras. Você não... gritou Eduardo, sua voz gaguejando. Você desapareceu. Ana respirou fundo, a expressão dela misturando dor e determinação. Desapareci porque você se esqueceu de mim, Eduardo. Sua vida perfeita não me inclui. Se não fosse por você... Ela começou, mas a voz falhou, a emoção sufocando suas palavras. O murmúrio da multidão crescia, e ele podia sentir a pressão crescendo em sua cabeça. Eu não sabia de nada disso. Ele implorou, mas seu apelo caiu em ouvidos surdos. O que mais havia escondido? O que mais ele não sabia? Você precisa entender, Eduardo. Marco interveio, com a preocupação estampada no rosto. Você está no meio de algo muito maior. A sua fortuna está ligada a isso. A sua família. Ele hesitou, parecia pesar cada palavra. Eles não são quem você pensa que são. Eles não são apenas ricos. Estão envolvidos em crimes que vão além do que você pode imaginar. Eduardo estava atordoado. A realidade girava em torno dele. O chão parecia desmoronar. Entre os murmúrios indignados da multidão, Selma deu um passo à frente, seu olhar firme. Eduardo, você precisa descobrir a verdade. Não apenas sobre mim, mas sobre você. Tudo se conecta. Ela parecia verdadeiramente alarmada, como se suas palavras fossem um grito de socorro. Eduardo olhou para Selma, depois para Ana, e sentiu o nó na garganta se apertar. Ele precisava saber mais. Mas a revelação que estava prestes a descobrir teve um custo. Ana então fez um gesto súbito, como se tivesse encontrado coragem. Os nossos pais, eles não estavam apenas envolvidos em negócios sujos. Eles estavam planejando algo muito maior antes da minha desaparecimento. Mas quando eles souberam que eu estava com você, eles tentaram me silenciar. Silenciar? Eduardo repetiu, sentindo um frio na espinha. Como assim? A sala silenciou, uma expectativa inquietante pairando no ar. Ana respirou fundo. Eles... Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão abalara o salão. O barulho ecoou como um trovão. As luzes começaram a piscar freneticamente. A orquestra parou abruptamente enquanto as pessoas gritavam em pânico. A porta do salão foi arrombada e, em meio à confusão, 2 homens mascarados entraram. Fiquem no chão, um deles gritou, brandindo uma arma. O caos tomou conta. Eduardo ficou paralisado, o fusto cortando sua respiração. O que estava acontecendo? Ele só queria entender tudo. Eduardo, vamos! Selma gritou, puxando-o para o lado. Não podemos ficar aqui. Mas antes que pudessem se mover, Ana agarrou o braço de Eduardo. Ele está certo. Nos precisamos sair. Eles vieram por mim. Ele olhou para Ana e o coração disparou. Momentos atrás, ela era uma revelação, e agora estava apontando para algo muito pior. Por quê? Perguntou, sentindo o tempo parar. O homem mascarado se aproximou e, com um gesto brusco, jogou uma foto no chão diante de Eduardo. Ele se inclinou para pegar a foto e, ao ver a imagem, seu mundo desabou. Era uma foto de sua família, mas não era uma lembrança feliz. Ele viu sua mãe com um olhar frio, e ao lado dela, uma criança. Ana, você não pode escolher o lado certo dessa história, Eduardo. Você é parte disso e não pode fugir. O homem gritou, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O verdadeiro impacto daquela noite, que Eduardo tentava ignorar, explodiu em sua cara. O que ele pensava que era uma celebração, rapidamente se transformou em uma luta pela sobrevivência. Uma inimiga no meio dos amigos. Segredos expostos. Agora um jogo mortal. Com a gritaria crescendo e a confusão em torno deles, Eduardo sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Ele precisava entender o que estava acontecendo, mas havia uma pergunta mais profunda ecoando em seu interior. Quem ele realmente era? E se sua história estivesse mais entrelaçada no crime do que ele jamais poderia imaginar? A verdade poderia ser seu maior inimigo.
Ainda estava tudo em aberto, quando, em um movimento rápido, Selma o puxou outra vez. Vamos, agora! Mas Eduardo hesitou, pensando na imagem de Ana, na verdade, em tudo que ele tinha construído. O que aconteceria se eles fugissem? O que estava em jogo? A sala em caos e a verdade prestes a ser revelada? O que mais ainda poderia vir à tona? O desespero e a urgência pulsavam, enquanto o mundo ao redor dele parecia desmoronar. A única certeza que tinha naquele momento era a dúvida. Até onde ele realmente estava disposto a ir para descobrir a verdade sobre quem realmente era? Eduardo sentiu seu coração disparar enquanto encarava Ana. O pânico era palpável. Como ele não havia reconhecido a própria irmã? A sala estava em choque, todos os olhares se voltando para ele, esperando suas palavras. Você não pode estar falando sério, gritou Eduardo, sua voz gaguejando. Você desapareceu. Ana respirou fundo, a expressão dela misturando dor e determinação. Desapareci porque você se esqueceu de mim, Eduardo. Sua vida perfeita não me inclui. Se não fosse por você... Ela começou, mas a voz falhou, a emoção sufocando suas palavras. O murmúrio da multidão crescia, e ele podia sentir a pressão crescendo em sua cabeça. Eu não sabia de nada disso. Ele implorou, mas seu apelo caiu em ouvidos surdos. O que mais havia escondido? O que mais ele não sabia? Você precisa entender, Eduardo. Marco interveio, com a preocupação estampada no rosto. Você está no meio de algo muito maior. A sua fortuna está ligada a isso. A sua família. Ele hesitou, parecia pesar cada palavra. Eles não são quem você pensa que são. Eles não são apenas ricos. Estão envolvidos em crimes que vão além do que você pode imaginar. Eduardo estava atordoado. A realidade girava em torno dele. O chão parecia desmoronar. Entre os murmúrios indignados da multidão, Selma deu um passo à frente, seu olhar firme. Eduardo, você precisa descobrir a verdade, não apenas sobre mim, mas sobre você. Tudo se conecta. Ela parecia verdadeiramente alarmada, como se suas palavras fossem um grito de socorro. Eduardo olhou para Selma, depois para Ana, e sentiu o nó na garganta se apertar. Ele precisava saber mais, mas a revelação que estava prestes a descobrir teve um custo. Ana então fez um gesto súbito, como se tivesse encontrado coragem. Os nossos pais, eles não estavam apenas envolvidos em negócios sujos. Eles estavam planejando algo muito maior antes da minha desaparecimento. Mas quando eles souberam que eu estava com você, eles tentaram me silenciar. Silenciar? Eduardo repetiu, sentindo um frio na espinha. Como assim? A sala silenciou. Uma expectativa inquietante pairando no ar. Ana respirou fundo. Mas antes que ela pudesse continuar, uma explosão abalara o salão. O barulho ecoou como um trovão. As luzes começaram a piscar freneticamente. A orquestra parou abruptamente enquanto as pessoas gritavam em pânico. A porta do salão foi arrombada e, em meio à confusão, 2 homens mascarados entraram. Fiquem no chão, um deles gritou, brandindo uma arma. O caos tomou conta. Eduardo ficou paralisado, o susto cortando sua respiração. O que estava acontecendo? Ele só queria entender tudo. Eduardo, vamos! Selma gritou, puxando-o para o lado. Não podemos ficar aqui. Mas antes que pudessem se mover, Ana agarrou o braço de Eduardo. Ele está certo. Nós precisamos sair. Eles vieram por mim. Ele olhou para Ana e o coração disparou. Momentos atrás, ela era uma revelação. E agora estava apontando para algo muito pior. Por quê? Perguntou, sentindo o tempo parar. O homem mascarado se aproximou e, com um gesto brusco, jogou uma foto no chão diante de Eduardo. Ele se inclinou para pegar a foto e, ao ver a imagem, seu mundo desabou. Era uma foto de sua família, mas não era uma lembrança feliz. Ele viu sua mãe com um olhar frio.
e ao lado dela, uma criança. Ana, você não pode escolher o lado certo dessa história, Eduardo. Você é parte disso e não pode fugir. O homem gritou, enquanto a sala parecia girar ao seu redor. O verdadeiro impacto daquela noite, que Eduardo tentava ignorar, explodiu em sua cara. O que ele pensava que era uma celebração, rapidamente se transformou em uma luta pela sobrevivência. Uma inimiga no meio dos amigos, segredos expostos. Agora um jogo mortal. Com a gritaria crescendo e a confusão em torno deles, Eduardo sentiu a adrenalina bombear em suas veias. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Mas havia uma pergunta mais profunda ecoando em seu interior. Quem ele realmente era? E se sua história estivesse mais entrelaçada no crime do que ele jamais poderia imaginar? A verdade poderia ser seu maior inimigo. Ainda estava tudo em aberto quando, em um movimento rápido, Selma o puxou outra vez. Vamos, agora! Mas Eduardo hesitou, pensando na imagem de Ana. Na verdade, em tudo o que ele tinha construído. O que aconteceria se eles fugissem? O que estava em jogo? A sala em caos e a verdade prestes a ser revelada. O que mais ainda poderia vir à tona? A tensão pairava, como uma nuvem de tempestade, pronta para estourar a qualquer momento. Eduardo sentiu seu coração disparar enquanto encarava a Ana, a revelação que mudava tudo ao seu redor. O homem mascarado gritou, mas ele mal ouviu. Não conseguia parar de pensar no que estava em jogo. O pânico tomou conta da sala, os convidados aterrorizados, prontos para correr. Eduardo, temos que ir agora. Selma puxava seu braço, mas algo dentro dele o fez hesitar. Sua irmã, Ana, estava ali. Essa revelação virou seu mundo de ponta cabeça. Parem, ninguém se move. O homem mascarado gritou novamente, mantendo a arma apontada para a multidão, que tremia. Eduardo viu o desespero no rosto de Isabela, o choque em Marco e a devastação em Selma. Ele olhou para Ana, buscando alguma resposta. Você precisa decidir, Eduardo. O que vai fazer? Ana tinha a voz carregada de urgência. Nós temos que enfrentar isso juntos. Eduardo abriu a boca, buscando palavras, mas o som de vidros quebrando ecoou na sala. O caos aumentou. O homem mascarado parecia nervoso, inquieto. Ele olhava ao redor. Sua cela de poder começava a rachar. Mesmo assim, a fúria nas palavras de Ana disparava em sua mente. Eu não sei o que fazer, ele gritou em resposta, mas as palavras soaram vazias. Você não sabe o que está em jogo. Marco interveio, a voz tensa. A sua vida não é o que parece. Eles não vêm só por Ana, eles vêm por você. Aquilo soou como um alarme na mente de Eduardo. Antes que pudesse perguntar mais, outro homem mascarado entrou correndo pela porta. O coração de Eduardo parou. Não! Fique longe dela! Ele gritou. Mas o novo mascarado se lançou em direção a Ana. Uma luta começou. Um bate-boca misturado com gritos e o barulho do tumulto tomou conta do salão. O primeiro mascarado disparou um tiro. O som ecoou como um trovão. Eduardo congelou. Selma gritou e todos se agacharam. Eduardo, cuidado! Selma gritou, enquanto o pânico deixava todos atordoados. Ele se virou e, à medida que as coisas se desenrolavam, percebeu que os mascarados estavam apenas tentando controlar a situação. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um terceiro homem apareceu, e desta vez ele tirou a máscara. Parem! Para! Chega! Ele gritou, e a sala ficou em silêncio. Eduardo olhou, atordoado. Era um velho amigo da escola, Ricardo. Alguém que pensara nunca mais ver. O que você está fazendo aqui? Eu não vim te machucar. Veio salvar você. Ricardo respondeu. Essa é uma armadilha. Eles estão aqui para te pegar, Eduardo. A verdade está mais próxima do que você imagina. Eduardo não entendia. A confusão se alastrava. Mas antes que pudesse processar a informação, outra explosão veio do fundo da sala. A porta principal se abriu com um estrondo
e um grupo de homens, iguais aos que já estavam lá, entrou disparando. Gritos e correria tomaram conta. Eduardo olhou para Ana, e a expressão dela se transformou em uma mistura de pavor e reconhecimento. Não, eles não podem estar aqui, não agora, ela sussurrou, a voz trêmula. O coração de Eduardo disparou. Havia algo mais profundo escondido. Ele sentiu um aperto no peito, como se as peças começassem a se encaixar de forma aterrorizante. Aquela noite não era apenas sobre revelações devastadoras. Era sobre algo muito maior, sobre um jogo que ele não entendia. Eduardo, precisamos sair! Selma gritou novamente. Ele sabia que o tempo se esgotava. Com o caos ao redor, precisavam escapar, mas não antes de descobrir a verdade por trás de tudo isso. Mas uma nova onda de pânico se formou quando Eduardo percebeu. Ele tinha a certeza de que o próximo tiro poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. O que estava acontecendo? E quais segredos ainda estavam escondidos nas sombras? A urgência apertava no peito, os olhares se cruzando, enquanto o horror ganhava forma. Ainda havia algo a mais. Algo que Eduardo não conseguia colocar em palavras. Uma sensação de que a verdadeira natureza dele estava prestes a ser revelada e que poderia vir a um custo devastador. O que mais estava prestes a surgir? O que ele precisava saber? Com o coração na garganta, ele se preparou para o desconhecido. O que estava por vir poderia destruir tudo o que acreditava saber. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele ainda estava tentando entender tudo quando o caos se instaurou. A sala era um inferno de gritos e confusão. A adrenalina pulsava em suas veias. O que fazemos agora? Ele conseguiu perguntar, mas a preocupação em seu olhar não teve resposta. O homem mascarado gesticulava. As vozes se misturavam em um rombo de pânico. Eduardo se virou para Ana. Ela estava pálida, os olhos abertos como pratos. Você não pode deixar que isso aconteça. Ela gritou, mas não havia como evitar. O desespero parecia se espalhar pelo ar. Eduardo, precisamos sair! Agora! Selma puxava seu braço com força, mas ele hesitava. O som de tiros cortando o ar o paralisava. O que estava acontecendo? Eles vieram por você, Eduardo. Você sabe disso. Temos que enfrentar isso juntos. Ana estava apavorada, a voz tremendo, mas cheia de urgência. E naquele instante, uma nova figura surgiu na entrada do salão. Uma mulher da mesma altura que Ana. O cabelo dela brilhava sob as luzes piscantes. O que imediatamente chamou a atenção de Eduardo não foi apenas a beleza, mas o olhar. Era uma mistura de alívio e raiva. Violet! Eduardo exclamou, reconhecendo a irmã mais velha que ele acreditava ter perdido para sempre. Eduardo, está me ouvindo? Gritou Violet, com os olhos fixos nos dele. Você está em perigo. Não confie em ninguém. O imediato retorno de Violet trouxe um choque inigualável. A noite, que já parecia uma tempestade, agora parecia um furacão prestes a devastar tudo. Eduardo olhou para Ana, seu cérebro uma montanha-russa de revelações. Por quê? Ele murmurou, a visão turva. A verdade sobre sua família estava se desdobrando em camadas, e a crítica dele, de que nunca soubera de Ana e Violet, estava se desfazendo em fragmentos. Você nunca me disse que tinha uma irmã. Descobrirei tudo, Eduardo. Violet interrompeu, sua voz descendo em um sussurro tenso agora. O tiro ecoou novamente, um arrepiante lembrete da urgência. Os dois homens mascarados estavam cercando eles, e o caos estava prestes a se tornar uma tragédia. Eduardo, confuso, olhou para Selma, e depois para Ana, que estava prestes a se desmoronar. Violet, por que você voltou agora? Ele perguntou com um nó na garganta. Porque eu não podia deixar você buscar a verdade sozinho. A cura para tudo isso está em você. A resposta dela fez Eduardo querer entender ainda mais.
Na verdade, você não é apenas um bilionário, Eduardo. Você é a chave para um segredo muito maior. Algo que a nossa família fez, algo que pode mudar tudo. Alguém na multidão gritou algo. O homem mascarado estava nervoso. 20 outros olhares estavam fixos nele. E quando a sala parecia estar em um mar de responsáveis por esse pesadelo, Eduardo teve uma súbita realização. E se? As peças começaram a se conectar. Eduardo percebeu que talvez não apenas sua família, mas ele mesmo estava no meio dessa malha de mentiras. E antes que ele pudesse se controlar, uma mão forte agarrou seu braço, levando-o para o lado. Era o terceiro homem, agora sem máscara. Ele tinha a mesma expressão de desespero. Eduardo, você precisa saber. O que sua família esconde é muito pior do que você imagina. Você pode estar perpetuando um ciclo de dor sem fim. E isso pode acabar com você e com todos ao seu redor. Visto com olhos carregados de preocupação, Eduardo se sentiu como se um foguete tivesse decolado dentro dele. A verdade, a dor. Todos estavam mergulhando em um novo abismo. As pessoas estavam em pânico. A revelação da sua família. O que mais estava escondido? O que ele, na verdade, era? Então, um estrondo ensurdecedor ecoou novamente, e o olhar de Violet e Ana se cruzou. O mundo ao redor dele começou a girar, e tudo o que poderia ser revelado estava prestes a desabar. Mas antes que pudesse reagir, Ana deixou escapar uma lágrima. Eduardo, você precisa escolher de que lado está. Não há volta. A tensão no ar era como um fio prestes a se romper. A história dele e de sua família estava em perigo. E enquanto Eduardo tentava processar aquela complexa teia, uma única pergunta surgiu como um grito. Quem ele realmente era? E até onde chegaria para descobrir a verdade que poderia destruí-lo completamente? Eduardo sentiu seu coração acelerar. Ele ainda estava tentando entender tudo quando o caos se instaurou. A sala era um inferno de gritos e confusão. A adrenalina pulsava em suas veias. O que fazemos agora? Ele conseguiu perguntar, mas a preocupação em seu olhar não teve resposta. O homem mascarado gesticulava. As vozes se misturavam em um rombo de pânico. Eduardo se virou para Ana. Ela estava pálida, os olhos abertos como pratos. Você não pode deixar que isso aconteça, ela gritou, mas não havia como evitar. O desespero parecia se espalhar pelo ar. Eduardo, precisamos sair, agora! Selma puxava seu braço com força, mas ele hesitava. O som de tiros cortando o ar o paralisava. O que estava acontecendo? Eles vieram por você, Eduardo. Você sabe disso. Temos que enfrentar isso juntos. Ana estava apavorada, a voz tremendo, mas cheia de urgência. E naquele instante, uma nova figura surgiu na entrada do salão. Uma mulher da mesma altura que Ana. O cabelo dela brilhava sob as luzes piscantes. O que imediatamente chamou a atenção de Eduardo não foi apenas a beleza, mas o olhar. Era uma mistura de alívio e raiva. Violet! Eduardo exclamou, reconhecendo a irmã mais velha que ele acreditava ter perdido para sempre. Eduardo, está me ouvindo? Gritou Violet, com os olhos fixos nos dele. Você está em perigo. Não confie em ninguém. O imediato retorno de Violet trouxe um choque inigualável. A noite, que já parecia uma tempestade, agora parecia um furacão prestes a devastar tudo. Eduardo olhou para Ana, seu cérebro uma montanha-russa de revelações. Por quê? Ele murmurou, a visão turva. A verdade sobre sua família estava se desdobrando em camadas, e a crítica dele de que nunca soubera de Ana e Violet estava se desfazendo em fragmentos. Você nunca me disse que tinha uma irmã. Descobrirei tudo, Eduardo. Violet interrompeu, sua voz descendo em um sussurro tenso agora. O tiro ecoou novamente, um arrepiante lembrete na urgência. Os dois homens mascarados estavam cercando eles, e o caos estava prestes a se tornar uma tragédia. Eduardo, confuso, olhou para Selma e depois para Ana, que estava prestes a se desmoronar. Violet, por que você voltou agora?
Ele perguntou com um nó na garganta. Porque eu não podia deixar você buscar a verdade sozinho. A cura para tudo isso está em você. A resposta bela fez Eduardo querer entender ainda mais. Na verdade, você não é apenas um bilionário, Eduardo. Você é a chave para um segredo muito maior. Algo que a nossa família fez, algo que pode mudar tudo. Alguém na multidão gritou algo. O homem mascarado estava nervoso. 20 outros olhares estavam fixos nele. E quando a sala parecia estar em um mar de responsáveis por este pesadelo, Eduardo teve uma súbita realização. E se? As peças começaram a se conectar. Eduardo percebeu que talvez não apenas sua família, mas ele mesmo estava no meio dessa malha de mentiras. E antes que ele pudesse se controlar, uma mão forte agarrou seu braço, levando-o para o lado. Era o terceiro homem, agora sem máscara. Ele tinha a mesma expressão de desespero. Eduardo, você precisa saber, o que sua família esconde é muito pior do que você imagina. Você pode estar perpetuando um ciclo de dor sem fim, e isso pode acabar com você e com todos ao seu redor. Visto com olhos carregados de preocupação. Mas neste momento, um estrondo ensurdecedor ecoou novamente, e o olhar de Violet e Anna se cruzou. O mundo ao redor dele começou a girar, e tudo que poderia ser revelado estava prestes a desabar. Então, um novo homem apareceu, mais forte que os outros. Ele também não usava máscara, mas um sorriso frio. Você realmente achou que poderia escapar, Eduardo? As palavras saíram como veneno. Eduardo sentiu o rosto esquentar. Era Gabriel, seu conselheiro, aquele em quem ele havia confiado a vida inteira. A revelação caiu como uma bomba. Gabriel, o que você está fazendo aqui? A incredulidade se misturava ao pânico. Gabriel riu, um som profundo que ecoou pelo salão. Ah, meu amigo, a verdade é que você sempre esteve cercado. A sua fortuna, a sua família, tudo era uma fachada. Um jogo que jogamos para proteger algo muito maior. Você não é só um bilionário. Você é o centro de um império que não sabe que faz parte. Eduardo mal conseguia processar as palavras. Você não pode estar falando sério. A raiva fervilhava em seu interior. Mas havia algo no olhar de Gabriel que o fez hesitar. Pense, Eduardo. O que você realmente sabe sobre a sua família? Sobre seu pai? A verdade pode ser tão devastadora que você terá que escolher entre o que ama e o que está prestes a descobrir. A sala estava em silêncio, o choque consumindo todos. Eduardo olhou para Anna, Violet e Selma. O que mais estava por trás de tudo isso? E o que Gabriel realmente queria? A pressão aumentava, e ele só tinha uma certeza. A verdade estava mais próxima do que ele gostaria. Mas a que custo? Um abismo se abria diante dele, e a escolha se tornava inevitável. A sala estava em caos. O eco dos tiros ainda reverberava nas paredes, enquanto o pânico consumia todos. Eduardo sentia o coração na boca. Ele olhou para Anna, seu rosto pálido, e sentiu a urgência aumentar. O que você quer dizer com que somos a chave para um segredo maior? Ele gritou, a voz tremendo. Você precisa entender, Eduardo. Sua família está enredada em uma teia de mentiras. Você é parte disso. Você pode mudar tudo se tiver coragem. As palavras dela cortavam o ar como uma faca. Eduardo estava paralisado, mas ele sabia que não havia mais tempo. O homem mascarado estava se aproximando novamente, a raiva emanando dele. Eduardo! Selma gritou, sua mão tremendo enquanto segurava a dele. Vamos, não podemos ficar aqui. Eduardo hesitou, olhando de um lado para o outro, absorvendo o que estava acontecendo. E então, a verdade o atingiu como um tsunami. Ele não estava apenas lutando por sua vida, mas por um futuro que poderia ser destruído pelas mentiras que sempre teve por perto. O desespero se misturava à determinação. Vou enfrentar isso, juntos, ele gritou,
olhando para Ana. E tocando a mão dela, sentiu a conexão entre eles. Eles eram irmãos. Uma verdade que não poderia ser ignorada. Enquanto Selma puxava Eduardo, Ana avançou em direção ao homem mascarado. Eu não vou deixar você machucá-los. As palavras dela ecoaram na sala, e num ímpeto frenético, Eduardo a seguiu, o chão sob seus pés tremendo. O caos aumentava, e Eduardo percebeu que precisava agir. Em um movimento rápido, ele fez uma aposta louca. Pare! Todos vocês parem! A voz dele ressoou com autoridade, causando uma pausa momentânea. Esboçando coragem, ele encarou Gabriel e os dois mascarados, o olhar firme. O que vocês querem de mim? O homem mascarado hesitou, a arma balançando em suas mãos. Você sabe, sua família tem algo que pertence a nós, e nós não vamos parar até conseguir. Chega! Gritou Violet, sua expressão transformando-se em raiva e proteção. Seu jogo acabou. Não vamos deixar que machuquem ninguém mais. Expõe a verdade, Eduardo. Ela olhou para ele e, em meio ao caos, Eduardo sentiu uma onda de clareza. O que mais precisava fazer? Ele respirou fundo, lembrando de cada momento que o levou até ali. Olhando para seus amigos, ele fez a sua escolha. Se eu tiver que expor minha família para salvar aqueles que amo, então que assim seja. O silêncio pairou por um instante, o peso de sua decisão preenchendo o ar. E então, em uma explosão de determinação, ele gritou: a verdade sempre prevalece, e eu vou fazer com que seja conhecida. Uma onda de murmúrios atravessou a sala. Os homens mascarados se entreolharam, hesitando. Eduardo sabia que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Eles não poderiam detê-lo. Não aquela noite. Enquanto a confusão se acalmava e o medo começava a ceder espaço à esperança, Eduardo olhou para Selma, Ana e Violet. Juntos, vamos enfrentar isso. Não importa o que aconteça, somos uma família e não vamos nos deixar derrubar mais. E naquele momento, ele sentiu o peso do passado começar a finalmente se soltar. O grupo começou a avançar, determinados e unidos. O que antes era um dia de festa transformou-se em um desafio épico de sobrevivência. Mas no fundo, a verdadeira batalha estava apenas começando. A verdade sobre sua família, os segredos enterrados, tudo isso ainda precisava ser desenterrado. E a sala, agora mais calma, tornou-se um símbolo de luta e resiliência. O caminho pela frente começava a se iluminar, e Eduardo estava pronto para enfrentá-lo de frente. Agora, antes de nos despedirmos, quero falar com você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que podem mudar tudo. Esmague o botão de like agora para ajudar muito com o algoritmo. Também quero que você inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não hesite, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.